Salve, salve a todos, sejam bem-vindos ao canal Cyber Futebol, um vídeo dedicado à final da Libertadores ontem que foi emocionante. Fluminense se sagrou campeão da Taça Libertadores da América em 2023, mas a gente vai contar tudo sobre esse jogo aqui nesse vídeo dedicado à final da Libertadores. Então, se você está chegando agora pela primeira vez e não conhece o nosso canal, nos dê essa força, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações, deixe o seu like e principalmente deixe o seu comentário e compartilhe para amigos e familiares sobre o novo canal aqui de notícias e informações sobre o futebol brasileiro e internacional. Esse é o cenário de um abraço de um jogador que estava perdido na sua carreira com o professor que ensinou a ele o que é ser humano e principalmente o que é ser jogador de futebol. Esse abraço se dedica muito à história de John Kennedy no Fluminense, um jogador que estava esquecido, um jogador que foi emprestado no início do ano para a Ferroviária, se destacou e agora conseguiu fazer o gol do título do Fluminense, que culminou com mais um campeão da Libertadores brasileiro. E aí você vê o Nino com Felipe Melo e Fernando Diniz ali com todo o seu elenco comemorando um título mais que merecido, principalmente pela consolidez da equipe do Fluminense nessa Taça Libertadores. Um grupo que muitas das vezes era colocado como grupo da morte, mas ele conseguiu sobressair, principalmente ganhando do River Plate na fase de grupos. Depois eliminou o Argentino Júnior naquele lance que o Marcelo acabou num acidente quebrando a perna do jogador do Argentino Júnior, mas a Argentino Júnior era uma equipe bem limitada. O Fluminense passou nas quartas de final, enfrentou o mesmo Olímpia que havia eliminado o Fluminense e conseguiu passar sem sustos. E aí contra o Inter na semifinal, que realmente foi um grande jogo. E aí, com essa dedicação dos jogadores, com o trabalho do Fernando Diniz e principalmente com alguns destaques individuais que a gente vai falar aqui no grupo, principalmente em relação a esse vídeo, John Kennedy, Cano, John Ares, Fábio, Nino, volante André, Keno, são jogadores que se destacaram muito durante essa competição. E aí você está vendo aí John Kennedy fazendo o segundo gol com uma grande assistência do Keno, um jogador que tinha sido muito cobrado pelo Fernando Diniz, mas conseguiu a volta por cima. Em falar faz o L, Germancano levantando a taça da Libertadores da América, principalmente o artilheiro fazendo o primeiro gol do Fluminense que abriu os caminhos para que o Fluminense pudesse se sagrar campeão da América. Germancano é um jogador que já entrou como ídolo do Fluminense, não só apenas pelo título, mas sim tudo o que ele fez na carreira em relação a essa temporada e as temporadas que ele tem no Fluminense. Engraçado que um clube do mesmo nível de região que foi o Vasco, onde descobriu o Germancano lá no Independiente Medellín da Colômbia, não conseguiu segurar o atacante por conta de talvez um valor maior de salário, e aí ele foi para o Fluminense, onde ele foi fazer realmente história com um time melhor, principalmente time que vai disputar alguma coisa. E aí a escolha foi bem feita. Germancano hoje está na Laranjeiras e a torcida do Fluminense agradece e muito ao Vasco por ter liberado esse jogador, ter deixado ele condições de graça, principalmente para ele poder acertar com o Fluminense. Vamos falar também sobre a questão da torcida do Fluminense, que deu show e está dando show até hoje em comemoração a esse título tão desejado. Após 15 anos naquela Libertadores onde que o Fluminense foi eliminado da LDU, principalmente perdeu o título da LDU nos pênaltis, muito dos Fluminense, muito do tricolor estava com medo de acontecer a mesma situação. Só que o cenário era diferente. O Boca Juniors era uma equipe que muitas das vezes não era a favorita para essa competição.
foi avançando em trancos e barrancos. Não era o Boca Juniors de uns 20 anos atrás, aquele Boca competitivo. Então o Fluminense conseguiu se sobressair muito bem e a torcida tricolor está comemorando aí e vai comemorar até o final do ano por esse título inédito do Fluminense na Libertadores, e mais que merecido, principalmente após aí as confusões, violências que aconteceu nos últimos dias com os argentinos vindo para o Rio de Janeiro. Agora a gente vai falar sobre um pouco o jogo, inclusive está a foto aí do Germancano fazendo o primeiro gol. Um jogo que era bem se destacar, principalmente levando em consideração que o Boca Juniors tinha pretensão sim de talvez levar o jogo para os pênaltis, até pelo fato de o goleiro Sérgio Romero ser um grande pegador de pênalti, e isso iria ajudar, iria atrapalhar também o esquema do Fluminense. Mas o Boca Juniors estava irreconhecível tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, e o Fluminense não tomou conhecimento naquele mesmo estilo de jogo do Fernando Diniz, aquele toque de bola, tentando comandar o meio de campo e principalmente espaçar o time para que consiga abrir as brechas. Samuel Xavier chegou na linha de fundo, cruzou para trás, o Germancano estava livremente sozinho para chutar em direção ao gol. O Sérgio Romero não teve muito o que fazer. Você vê que um grande jogador que decidiu sair da Europa para viver novos ares, voltar à sua casa, tá aí na foto, Marcelo, o rei da Champions, que conquistou milhares de títulos aí da Champions League, inclusive colocando o Real Madrid em uma outra prateleira. Você vê que ele é um jogador que precisava desse título, dessa retomada, principalmente a volta do clube onde que ele foi formado, onde que trouxe a ele a possibilidade de ser jogador, e ele conseguir voltar após mais de 35 anos, conseguir ser campeão da Libertadores e principalmente aí levar o Fluminense ao Mundial, um possível título mundial, é de uma grande honra dos tricolores em ter o Marcelo de novo. Quem sabe ano que vem Thiago Silva pode voltar também, principalmente em relação a essa situação, mas o Marcelo merece muito, principalmente pela forma que ele teve em toda a sua carreira e principalmente nessa Libertadores, que não foi muito fácil para ele após ele ter, num acidente, quebrado a perna de um jogador de profissão. Então, para ele, esse título é de muita importância. Falar em Germancano, não tenho o que falar. Germancano é um grande artilheiro. Germancano realmente é um matador. Na hora que a bola sobra para ele, ele é fatal. Ele não dá duas oportunidades. Uma só apenas ele consegue colocar a bola dentro da casinha. O Fluminense achou esse centroavante no mercado. Um jogador que havia sido encontrado pelo Vasco. O Vasco estava brigando pela zona do rebaixamento naquele ano de 2020 e principalmente pelo fato dele ter perdido um pênalti contra o Internacional. A torcida do Vasco crucificou o argentino. Lógico que esqueceu de inúmeros gols que ele fez, que naquele ano salvou, até naquele momento, o Vasco de não ser rebaixado. E aí, depois, no final do ano, isso era inevitável, mas existia um racha muito grande no elenco. E aí ele foi para o Fluminense para ser feliz. Realmente ele foi para o Fluminense para encontrar o verdadeiro futebol onde ele não tinha antes. E isso demonstra muito o que é ele hoje em comparativo ao que ele era 3 anos atrás no antigo clube. Você vê ele que é um jogador contente, um jogador alegre, um jogador que joga feliz. Um jogador de futebol profissional, ele precisa estar feliz com o seu dia a dia para poder desempenhar um bom trabalho. E isso vem notório em relação ao Germancano. Agora a gente vai falar sobre outro destaque que possivelmente possa estar se despedindo do Fluminense. O volante André é aquele volante moderno, é aquele volante que joga de terno, como a gente gosta de dizer. Um volante que domina, um volante que levanta a cabeça, um volante que sabe
jogar bola. Dificilmente você encontra um volante dessa magnitude, um volante de muita qualidade e repercusso, principalmente em poder jogar tanto recuado como primeiro volante e às vezes até quebrar galho como zagueiro. O André é outro cria da base de Xerém que merecia esse título, principalmente pelo seu desempenho, e por ser jovem não quer dizer que você não tenha experiência e que você bata no peito para você comandar uma final. E isso foi o que o André fez em relação ao meio de campo do Fluminense. Ele é a cabeça pensante desse meio de campo do Fluminense. Não tem o porquê o Fluminense vendê-lo agora por questão de grana, ainda mais depois do cheque premiado que a Libertadores deu para o Fluminense acima de 130 milhões de reais. Então, eu acredito que o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, deveria manter André em relação à próxima temporada, porque é um jogador que vai se valorizar mais e mais, e principalmente ele vai disputar um Mundial, que pode ser algo inovador, algo diferente para o atleta, mas clubes europeus têm muito interesse nesse volante moderno, principalmente Liverpool, United, City e Real Madrid estão na briga. Vamos falar sobre um outro destaque que ninguém conhecia. John Arias, colombiano, jogador de muita velocidade e explosão. Ninguém sabia quem era John Arias, mas o scout do Fluminense teve esse trabalho de encontrar John Arias lá na Colômbia e trazer para o futebol brasileiro. Um jogador que precisou sim no primeiro momento passar por uma adaptação, mas você vê como ele hoje é destaque tanto na seleção colombiana, que é titular, como no Fluminense. Para mim, o John Arias é um motorzinho do time do Fluminense. É aquele jogador que tem habilidade, que sabe cadenciar a partida, mas ao mesmo tempo tem aquela explosão tanto para atacar como para ajudar os companheiros a defender. John Arias conseguiu ter um grande destaque esse ano e isso ajudou e muito o Fluminense a conseguir vitórias e principalmente a ter esse título tão sonhado que tanto os tricolores queriam para esse momento. Então, John Arias é um outro destaque que vem colaborando muito com a temporada do Fluminense e do trabalho do Fernando Diniz. Galera que estiver assistindo aí nosso vídeo, peço a ajuda de vocês para deixar aquele like e principalmente se inscreve no canal, compartilhe, divulgue para amigos, para familiares, que nós estamos aqui com um canal de notícias de futebol brasileiro e internacional e além das transmissões, então conto com a sua participação e a sua ajuda para chegarmos aos 1000 inscritos. A torcida do Boca fez-se presente no Maracanã. Mais de 30 mil argentinos esteve presentes ontem no Maracanã fazendo aquela festa que costuma ser feita. É lógico que, tirando as brigas que aconteceu em Copacabana, o Boca Juniors precisa realmente repensar, tá, o que fez de errado nessa final. O Boca Juniors deixou muito a desejar, muita gente talvez esperava o Boca Juniors melhor, mas o Boca Juniors de ontem da final foi o cenário de toda a Libertadores. Uma equipe que nem poderia ter se classificado na fase de grupos, se classificou ali meio entre algumas derrotas, outras vitórias, mesmo desperdiçando alguns pontos e principalmente por conta dos seus adversários do grupo, onde que tinha Colo-Colo e Deportivo Pereira da Colômbia, mas o Boca Juniors conseguiu de trancos e barrancos avançando, passou pelo Nacional do Uruguai nos pênaltis, passou pelo Palmeiras, que foi uma grande surpresa não só para a torcida palmeirense, mas principalmente para todos, e aí chegou na final com a torcida do Fluminense fazendo festa e principalmente conseguindo esse tão sonhado título. Então esse é o nosso vídeo.
Então, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo do início até o fim. Sempre aquela ajuda de sempre que a gente pede, deixa o like, ajuda o engajamento do vídeo, ajuda para o YouTube poder recomendar esse vídeo para outras pessoas, se inscreve, ativa o sino para você receber as notificações aqui no canal e deixe o seu comentário, indique para amigos, familiares, namorado, namorada, esposa e para todos, para a gente atingir aos 1000 inscritos, que essa é a nossa marca principal. Muito obrigado a todos, um ótimo domingo para todos vocês. E até amanhã com mais um vídeo aqui no canal Cyber Futebol. Tamo junto.